Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 21 de abril do ano 1996. O caminho é um só e não dois. Foste feliz pela tua maneira simples e de amor pelo modo de tratar todos iguais no casamento do teu filho. Ninguém poderá reclamar que não foi bem recebido. A igualdade era para todos. É assim que se forma uma família cristã verdadeira. O luxo e a vaidade não fazem parte do meu reino. Como naquela boda de Caná, o casamento onde eu estava, vi muita alegria e simplicidade. A mesma coisa foi esta do teu filho. A minha presença estava entre vocês. O sorriso de alguns transmitia a todos. O mundo, se ainda permanece com a minha segurança, é porque ainda existem muitos filhos e filhas que me adoram de coração. Nas celebrações comemorativas, feitas em meu nome, como manda a Santa Igreja, deixada por mim, todos têm o direito de serem felizes. Este é um mundo que eu gosto, onde a paz permanece em cada coração. Meu querido filho Bento, os que pensam que são felizes contando pela riqueza que possuem, estão enganados. O amor só existe para os filhos obedientes que respeitam todos os direitos deixados por mim. As mãos que abençoaram 2 vidas nesta hora estavam ligadas ao meu Santo Espírito para que a bênção fosse completa, conforme está na Sagrada Escritura. Vejam que nenhum outro pode fazer este gesto de unir 2 vidas. Se não tiver a ordem dada por João Paulo II, não serão abençoados por mim. Assim acontecerá no fim do mundo. Nem todos que batem no peito, Senhor, Senhor, serão reconhecidos por fugirem dos meus mandamentos. Quem não caminha junto com o meu vigário não pode ser minha ovelha. Essa divisão, hoje entre as outras denominações, faz parte do orgulho. O mundo nunca pôde enxergar a união que passeia Pedro. Se a ele passei a chave, um só tem o direito de legalizar as minhas ordens. Fui claro em todos os lugares que passei. Ninguém pode ir ao Pai sem ser por mim, mas que tenha um líder para dar continuidade em meu nome. Este é Pedro, porque sobre esta pedra está o fundamento da minha memória, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. São Mateus capítulo 16, versículo 18. Vejam, meus filhos, que o caminho deixado por mim é um só, e não 2 ou mais. Quem eu encontrar fazendo-se juiz nesta terra, na minha segunda vinda, mandarei os meus anjos afastarem da minha presença toda essa gente. Não quero nenhum desses que tomaram seus rumos diferentes para não estarem unidos com João Paulo II. O cristão autêntico obedece todas as normas enviadas pelo meu Pai. Aceita-me como seu Salvador e não como um separatista. A hora da separação vai chegar, mas ninguém ainda foi julgado. Entretanto, pela mão desses falsos profetas, já julgaram antes de mim. Esses são iguais ao Judas, que no meio dos 12 apóstolos, contando com ele, traiu seu rei. Assim são esses que se dizem meus pastores. Jamais irei aceitar as suas más ovelhas por dar ouvido a eles e não a João Paulo II. Obrigado, meu filho. O carisma que te dei não se esconde aos bons olhos que te vê. Só os cegos é que não enxergam. Fique com a minha paz, Jesus. Vou fazer um comentário. Vocês perceberam que a gente sempre escolhe a data do dia, né? E hoje eu escolhi um dia depois, que é no dia de hoje, em 1996, foi o meu casamento com a Marlene, e no outro dia, então, Jesus falou na mensagem, né? O assunto aqui vocês ouviram. Mas um assunto aqui muito importante, que eu gostaria de frisar, é quando Jesus fala, né? Eu não vou aceitar aquele que saiu da igreja, aquele que saiu sob o domínio de João Paulo II, que está nas mãos de Pedro, que ficou a Pedro II. Queiram ou não queiram aceitar,
A palavra de Deus é uma só, né? Vejam, meus filhos, que o caminho deixado por mim é um só, e não dois ou mais. Quem eu encontrar fazendo-se juiz nessa terra na minha segunda vinda, mandarei os meus anjos afastarem da minha presença toda essa gente. E as pessoas acham que isso é uma brincadeira ainda, né? Olha que Deus vem tocando nesse assunto, quase mais da metade das mensagens ele fala sobre isso, que ele não vai permitir quem se afastou da igreja. A gente pensa, poxa, mas essas pessoas não vão ter perdão? É Deus que está falando, não foi o profeta que falou nesse assunto. Outra coisa, que aqui diz, né? O amor só existe para os filhos obedientes que respeitam todos os direitos deixados por mim. As mãos que abençoaram 2 vidas nesta hora estavam ligadas ao meu Santo Espírito para que a bênção fosse completa, conforme está na Sagrada Escritura. E daí todos esses sacramentos que são feitos aí em outras denominações, como é que fica? É complicado isso, né? Ver que isso é tão sério, tão forte, que hoje era para estar um padre aqui, viria para passar o dia conosco conversando. Ele já esteve aqui, acho que levou o livrão, deve estar estudando as mensagens, e vinha passar o dia conosco hoje. Não se sabe qual o motivo, né? Se ele vinha para dar esperança para a gente que vinha ajudar, ou talvez dizer que não aceita, não sei. Mas tudo leva a crer que ele está se pendendo para o nosso lado. E aí o que aconteceu? O inimigo foi lá e botou o dedo. Não pôde vir, né? Passou mal ontem o dia inteiro. Me fez lembrar, eu falei para a Maiara quando ela mandou para mim o recado dele, né? Me fez lembrar aquela situação com o padre Geraldo. Vocês lembram, né? O padre Geraldo aqui conosco já há muito tempo. Quando ele decidiu, falou para mim, para o Alex e para a Aline ali, então amanhã eu vou botar a batina e vou entrar na igreja. Ele passou mal a noite todinha, vomitando a noite toda. Não pôde vir nem no terço. Então o inimigo, ele é astuto. Esse padre, se viesse para cá, como aqui fala, que as leis de Deus é uma só. Quantos sacramentos estão para ser feitos novamente no santuário? Quantos casamentos, quantas primeiras comunhões, né? Batismo. E aí, se esse padre se decidisse ficar junto conosco, que viesse lá uma vez por semana, ou uma semana por mês, né? Para botar tudo em ordem novamente, o diabo já foi lá na frente e botou o dedo. Mas ele diz que não, né? Ele vai esperar uma próxima oportunidade para vir aqui. Mas tem que falar para ele não falar em voz alta, ficar só em pensamento, né? Quando ele decidir vir para cá, ele que venha sem ninguém saber, porque o inimigo é assim, ele vai botar. Vocês lembram quando o pai falava, o profeta falava, que ia para o rincão, ele não gostava nem de tocar no assunto, porque acontecia alguma coisa que impedia da viagem? O inimigo é astuto, sim, gente. Antigamente tinha umas pessoas que diziam, mas tudo é culpa dele, mas é culpa dele. Ele é medonho mesmo, ele gosta de perturbar, de atrapalhar a vida de quem quer seguir uma vida correta. Ele vai estar sempre ali cutucando, instigando contra, né? Então, hoje a gente está fazendo 30 anos de casado, eu e a Marlene, né? Já se passaram. As palavras que estão aqui nessa mensagem servem para o dia de hoje. Então, imaginem vocês, se Jesus fala aqui, já não vou achar mais, né? Mas fala que foi como as bodas de Canaã, ele estava junto, a festa que foi feita, né? Tudo dentro de uma simplicidade. Então Deus quer o quê? A união das 2 vidas, que seja sincera para Deus. Então, quando é uma união que Deus abençoa pela mão de um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, que hoje é a conservadora, ele está junto. Ah, mas quem és tu para falar isso, Zeca? Eu estou só lendo o que está aqui, ó. Ele está dizendo aqui na mensagem. Ele não está, e não vai adiantar. Ele diz aqui, ó: entretanto, pelas mãos desses falsos profetas, já julgaram antes de mim. Esses são iguais ao Judas, que no meio dos 12 apóstolos, contando com ele, traiu seu rei. Assim são esses que se dizem meus pastores. Jamais irei aceitar as suas más ovelhas, por dar ouvido a eles e não a João Paulo II. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.